Bom, pessoal, assisti Quarteto Fantástico já tem alguns dias. Eu demorei um pouco para trazer esse vídeo para vocês devido a algumas circunstâncias, tá? Mas estou trazendo hoje sim o meu review com alguns spoilers, tá? Não muitos, mas alguns, sobre Quarteto Fantástico e o que eu achei deste filme. Mas para você ficar sabendo de todos esses detalhes, isso aí, você tem que deixar o seu like. Isso aí, deixa o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação, caso você ainda não esteja inscrito no canal e tenha caído de paraquedas aqui. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. Augusto que vos fala, e hoje é dia de review de filmes, especialmente Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Bom, vamos começar com o seguinte. O filme, ele já de início faz um breve resumo do Quarteto Fantástico da Terra 828. Isso aí. Como todos já estavam sabendo, né? O Quarteto Fantástico dessa história não é do universo principal, 616, né? Do UCM. Que, bom, basicamente, né, se tornou o 616, já que nos quadrinhos ele também é 616. E originalmente, acho que o número era outro para o UCM. Enfim, isso é uma bagunça que eu não vou entrar em detalhes. Mas vamos lá. Essa é a Terra 828, onde aparentemente nós só temos o Quarteto Fantástico como grupo de heróis. E até mesmo como heróis individuais, porque não tivemos menção a nenhum outro grupo. O Quarteto, ele é famosíssimo não apenas nos Estados Unidos, mas mundialmente. E diferente do que acontece com outros grupos, como os Vingadores, a própria, assim, os X-Men, o Quarteto, ele tem uma participação muito importante, até mesmo na política mundial. Cada um de seus membros, eles têm um papel ali, tanto na questão da política, como é o caso da Sue Storm, ela é meio que a porta-voz do grupo, tem uma participação muito importante nesse aspecto. O Reed, como cérebro do grupo, né? Vamos colocar assim, porque realmente ele é o considerado o homem mais inteligente do mundo. E, é claro, não podemos esquecer de Ben Grimm, que é, bom, o piloto da equipe, atualmente o Brucutu, né? E Johnny Storm, que diferente do Johnny Storm que a gente conhece nos quadrinhos, o Johnny aqui ele é um pouco mais contido, mas eu vou dar mais detalhes sobre cada um deles. Além disso, claro, nós temos essa trama que já temos um quarteto estabelecido no mundo, eles têm já seus vilões estabelecidos, alguns já estavam atuando há algum tempo, alguns deles como o próprio Homem Toupeira, um dos primeiros vilões do quarteto, na verdade, né? Ele tem ali a sua participação importante na história, tá? Tem sim, e é bem curioso isso. Mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente sobre esse detalhe. E nisso nós temos um grupo que era de exploradores, né? Afinal, a história do quarteto era de 4 pessoas que resolveram fazer um experimento no espaço, mas acabaram sofrendo um acidente, sendo irradiados por energia cósmica, e a partir daí teve seus poderes adquiridos. Ben Grimm se tornou o Coisa, um ser feito totalmente de rocha. Johnny Storm, o Tocha Humano, ou seja, completamente feito de fogo. A Mulher Invisível, Sue Storm, que além de ficar invisível, gera campos de força. E até mesmo, na verdade não é bem um campo de força, é praticamente um campo telecinético que ela faz. E o Senhor Fantástico, que bem, basicamente, se estica. Ele é elástico. Juntando tudo isso, nós temos o Quarteto Fantástico. Que
logo no início da história, do filme, a gente tem uma pequena cena de ação ali, mas é bem pequena. E a partir daí nós vamos ver o grupo se reunindo e já tendo uma certa notícia que, bom, todo mundo já imagina o que é, né? Que é a gravidez da Sue Storm. Ela está grávida do primeiro filho deles. E a partir daí nós vamos tendo a trama se desenrolando, porque essa criança é muito importante. Ela é muito importante mesmo. Mas eu não vou contar exatamente o porquê, tá? Não vou estragar essas partes da história. E ela vai se desenvolvendo a partir dali. Nós vamos ter, como nós já vimos, já viram nos trailers, né? Quem já assistiu sabe que a surfista prateada vai aparecer na Terra e dar o veredito, o ultimato de Galactus, dizendo que ele está indo para a Terra devorar o mundo. Obviamente o quarteto não fica parado, vai atrás de mais informações. Isso gera um grande embate com o Galactus. Sinceramente, essa cena do Galactus é impecável, na minha opinião, tá? Porque ele tem a imponência do Galactus dos quadrinhos, ele tem a nave dele, que é muito parecida até com um pouquinho mais bonita até que a dos quadrinhos. Tudo no ambiente dele foi apropriado para ele. Então não é um negócio assim feito para seres muito pequenos, né? No máximo a sua Arauto, que mesmo assim não precisa ficar tocando o chão, já que ela tem a prancha dela. A gente tem a própria Arauto do Galactus, que, diferente do Norrin Red, né, o nosso surfista prateado, ela tem uma personalidade bem diferente. E nesse caso, ela tem uma origem diferente também, obviamente. Né? Eu já era imaginado que ela teria uma origem diferente do Norrin Red. Mesmo que tenha uma relação entre eles nos quadrinhos, aqui é bem diferente mesmo. É bem diferente. Mas é bem legal isso. E é aí que entra também o Johnny Storm. Que nos quadrinhos o Johnny, ele é meio bobalhão. Não é que ele seja burro, tá, gente? Mas ele é bem bobalhão mesmo. Ele é bem impulsivo. Aqui ele já é um pouco mais, como eu disse, contido. Eu diria até um pouco tímido em vários momentos. O Johnny Storm, ele estava sempre com uma namorada. Ele era sempre o cara que estava de olho numa menina bonita. Ele sempre foi descontraído, sabe? Assim, mas o Johnny aqui tá um pouco diferente. Ele ainda é descontraído, especialmente com o Ben. Ele realmente zoa muito o Ben, zoa muito o Reed. Até a irmã dele. Mas eu vejo que tá diferente. Eu noto as diferenças de um personagem para o outro, né? Dos quadrinhos para ele. Mas claro, isso é uma adaptação, né? A gente não pode esperar que seja o mesmo personagem. E ele é um personagem de uma outra terra, então é tudo bem diferente mesmo. Porque o Johnny Storm, que a gente estava conhecendo, a gente viu 2 filmes anteriores do quarteto, ele era muito mais parecido com o Johnny Storm dos quadrinhos. Então, assim, tem uma dualidade, né, uma diferença, uma boa diferenciação ali. Então, isso eu achei interessante também. E o fato de que ele tem uma grande utilidade no filme. Ele tem uma grande importância no filme. Apesar dele ser muito impulsivo em alguns momentos, até essa impulsividade dele ajuda o grupo. Então, pra mim, funcionou. Honestamente, funcionou. O Ben Grimm, ele ainda tem muito mais de quadrinhos. Eu achei ele com mais carga de quadrinhos. Ele é aquele cara um pouco mais deprimido, mas até tímido em muitos momentos também, porque nos quadrinhos ele é um pouco assim, até um pouco ranzinza também. Aqui ele está um pouquinho menos ranzinza. E ele tem essa coisa devido à transformação dele, já que ele sente vergonha de quem ele é. Ele se sente mal por ele parecer um ser estranho, enquanto os outros membros do grupo são basicamente humanos. Eles não têm muitas mudanças
vamos botar assim, de um ponto de vista físico. Então, honestamente, o Ben Grimm tá bem parecido mesmo. A Susan Storm aqui, ela tem um status bem diferenciado também. Ela tem uma, assim, até uma posição quase que de liderança em alguns momentos. Ela toma iniciativas que o Reed não toma. O Reed, ele ainda é o personagem pensante do grupo, tá? Isso não mudou. Mas ele não é o porta-voz do grupo em muitos momentos. Ele não é aquele cara que pensa em maquiar as coisas ou até mesmo amenizar as coisas. Ele simplesmente joga verdades e ponto final. Então, tem essa diferença entre um e o outro. E o Reed, ele é muito pragmático, ele é muito lógico. E por isso, em alguns momentos, gera algum embate entre ele e a Susan. E é bem legal ver isso. Essa dinâmica de casamento, né? De personagens que são muito diferentes em alguns aspectos, apesar de estarem unidos por um propósito, por algo importante em suas vidas, pelo amor entre eles. E a química entre Vanessa Kirby e o Pedro Pascal, na minha opinião, funciona bem. Eles funcionam muito bem como casal. E sinceramente, acredito que num próximo filme funcionaria até melhor. Então, pra mim, Quarteto Fantástico funcionou bem? Funcionou sim. Faltou alguma coisa? Na minha opinião, faltou. Faltou um pouco mais ali de participação, eu diria, do próprio Galactus e da surfista. Eu acho que faltou um pouquinho assim pra surfista aparecer mais, sabe? Faltou um pouquinho assim, pouquinha coisa mesmo. Ela é uma personagem muito interessante, na minha opinião, tá? Muita gente estava achando, torcendo o nariz para essa personagem, né? Para surfista prateada. Mas apesar de nos quadrinhos ela existir, mas sinceramente, na minha opinião, funcionou bem. Eu acredito que até no início eu estava um pouco receoso, tá? Eu admito. Porque, bom, eles fizeram mais uma mudança. A gente não teve a chance de ver um novo Norrin Red nas telas. Mas, tudo bem, quem sabe nos próximos filmes, né? A gente conheça o Norrin Red como um surfista prateado em outro universo, em outra história. Então, pode ser que isso funcione e acabe dando certo. E aqui nós temos a Shala Bal, que, na minha opinião, tem uma história legal, funcionou bem, mas faltou um pouquinho mais de participação para ela. Um pouquinho mais de diálogo para a personagem. Apesar de os diálogos em que ela estava presente, principalmente, que ela interagiu com alguns personagens, terem funcionado bem. Especialmente o Johnny Storm. Mas o final desse filme, cara, é tenso. E os momentos em que o Galactus está, é assim, é ver um filme do estilo de que te dá quase que medo, vamos botar assim, né? Um horror cósmico. É ficção científica com horror cósmico. Cara, funciona muito bem. Mas funciona muito, muito bem. A sensação de perigo, os momentos em que tudo pode dar errado, e você vai pensando assim, cara, vai dar errado, vai dar errado. Parece que vai dar errado mesmo. Cara, realmente funciona muito bem. E o final, pra mim, olha, fiquei surpreso com esse final. Não imaginei que poderia acontecer aquilo daquela forma. Talvez até achei que fosse ser um final bem diferente. Bem diferente mesmo. Mas funcionou bem. Na minha opinião, funcionou bem. Deu muito certo. Foi um bom filme, na minha opinião. Na verdade, um ótimo filme. Tá? Teve assim, eu vi que tinha uns deslizezinhos no CGI em alguns momentos. Teve sim. Tiveram alguns deslizes.
Mas foram poucos, sabe? Pouquíssimos. Isso te desconecta um pouquinho aqui e ali, mas é só para quem presta muita atenção nesses detalhes. Para o público em geral, muita gente nem nota. Mas como eu notei, eu não dou um filme como nota 10. Eu dou ali um filme como nota 8,5, 9. Tá? O que é uma nota muito boa. Tá? E para mim, Quarteto realmente foi um ótimo filme. Eu acho que é nota 9. Vamos botar nota 9 porque depois do tempo que eu já passei, depois de ter assistido, maturando um pouquinho, eu realmente gostei muito do filme. Esse filme, ele tem duas cenas pós-crédito, tá? Uma delas, ela foi sendo cultivada ali em alguns momentos do filme. A gente tem um time skip durante a história, tá? Em alguns momentos não é muito grande, na maioria dos momentos não é muito grande, só no final que é bem maiorzinho. Mas o personagem, quando a gente tem aquele vislumbre de que um personagem tá faltando e ele vai aparecer em algum momento, cara, aquilo ali deixa a gente, pelo menos me deixou com curiosidade de vê-lo em tela. Pode dar certo? Não sei. Não sei se pode dar certo. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. Vamos ver. Tá? Mas eu tô curioso com o próximo filme do Quarteto. Eu sei que nós não teremos um Quarteto 2 de início, tá? Nós não vamos ter um filme do Quarteto 2. Tá, como é que você sabe disso? Porque na lista de lançamentos da Marvel, Quarteto Fantástico 2 não aparece. E ano que vem, a gente vai ter filme dos Vingadores. Nós já tivemos Capitão América, tivemos Deadpool, depois Capitão América, e agora tivemos Thunderbolts e nesse último filme, Quarteto Fantástico. E a partir daí, nós ainda vamos ter o filme dos Vingadores, que se não me engano, eu não sei se vai ser o Doomsday ou Guerras Secretas. É um dos dois, eu acho que é Doomsday. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar, porque Guerras Secretas é um dos eventos, tipo, vamos botar assim, né? Como Crise nas Infinitas Terras para DC. Guerras Secretas saiu até antes de Crise nas Infinitas Terras. E o Guerras Secretas de 2015, ele tem muito desse ar do Crise nas Infinitas Terras, do multiverso sendo destruído, tornando um único universo, e a partir daí as histórias vão fluindo de novo. Claro que a gente vai ter um multiverso sendo recriado, porque diferente da DC, que deixou um universo só, a Marvel, ela reconstruiu o seu multiverso. Então, não sei se esses são os planos da Marvel, tá? Mas é uma jogada e tanto Guerras Secretas. E Doomsday, já que é um filme do Doutor Destino. Não sei se vão botar exatamente o destino que a gente tem nos quadrinhos, né? Ou se vai ser um Doutor Destino diferente, mais científico, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa história. Então, vamos aguardar para os próximos filmes da Marvel. Mas fica aí a minha dica para quem não assistiu o Quarteto Fantástico, corra para assistir enquanto você ainda pode assistir nos cinemas, porque olha, vale muito, mas muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais review de filmes para vocês. Tem muitos outros que eu gostaria de trazer, indicações para vocês, mas hoje a indicação é Quarteto Fantástico, filme excelente que a família inteira pode assistir. É, assim, fantástico mesmo. Um perdão do trocadilho, é fantástico. E para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, gente. Isso aí, ativa o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso aí, fale para eles que a gente fala aqui de filmes, de séries, animes, quadrinhos, mangás. Cara, nós falamos de muita coisa aqui no canal Arte Nerd, então isso aí, leve para mais gente, porque o nosso canal está bem perto dos 1000 inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!